Oi, gente! Tudo bom? Hoje eu vou falar sobre um amigo meu muito querido. Perdi um amigo para homofobia. De professor a mendigo morador de rua. As consequências de viver ao limite. Mauro José Pereira Pires faleceu com 43 anos no dia 16 de junho de 2012. Ele tinha minha idade atual. Se tivesse vivo, estaria hoje com 55 anos. Nos conhecemos na escola, na 7ª série, quando eu passei a estudar à noite. Depois que a mãe dele morreu, ele ficou completamente desequilibrado emocionalmente e passou a fazer muitas besteiras. Passou a usar drogas, crack, perdeu a casa que morava da mãe e passou a morar de aluguel. E um dos seus irmãos, que tinha mais condição financeira, comprou uma casa para ele em outro bairro, porque via a situação dele e ficou com pena. E ele, depois de um tempo, vendeu a casa. Essa casa também se envolvia com vários marginais e levava todos para casa para ter relações. Era uma pessoa sem maldade, ingênua, não media as consequências da vida. Apesar de ser uma pessoa já madura, mas era desequilibrado emocionalmente. Passou a vender picolé e geladinho nas ruas da cidade. E também depois passou a vender papelão, reciclagens. E chegou ao ponto de viver nas ruas como um mendigo. Até que conheceu um marginal nas ruas e se envolveu. Esse marginal descobriu que ele tinha HIV, AIDS, e não se sabe qual foi o real motivo dele ter ateado fogo em Mauro, enquanto dormia na rua, meia-noite. Não se sabe se o motivo foi por dívidas de droga, já que Mauro era usuário de crack, ou se foi por ele ter contaminado ele com HIV/AIDS, já que ele era soropositivo. Levaram ele com 80% do corpo queimado. Ele não resistiu e veio a óbito. A sobrinha dele, Daiane, e o cunhado não puderam fazer nada. A notícia saiu em todos os jornais da Bahia. Rafael Carvalho, que também ainda era vivo, o presidente do GLIS, Associação Gay daqui da Bahia, da cidade, fez uma homenagem a ele na Parada Gay de 2012, ou seja, do mesmo ano. Um ano antes dele falecer, eu estive com ele na Parada Gay de 2011. Ele estava montado, fantasiado e muito alegre. Tiramos fotos e tudo juntos. Depois disso, eu só vi ele umas 2 vezes mais no centro da cidade. Foi o amigo gay que eu mais gostava. Nos anos 90, a gente saía junto da escola à noite para fazer programas juntos. Ele tinha muita vontade de ser uma trans, uma travesti, mas como ele era muito desprovido de beleza, era muito alto demais, então ele não tinha recursos para fazer estética, investir nele, né? Enfim,
A vida é assim. Ele abusou da sorte e viveu intensamente e pagou um preço alto. Mesmo sendo uma pessoa de bom coração, que não fazia mal a ninguém, mas ele se prejudicou a ele mesmo e teve um final muito triste e cruel. Não se sabe realmente, né, o que foi que aconteceu. Qual foi um dos dois motivos da morte dele. Sim, e ele foi tocado fogo dormindo meia-noite na rua, né? Pelo rapaz que ele se envolveu. Isso eu já disse a vocês. Depois que ele morreu, eu sonhei com ele umas 3 vezes. Eu lembro que a última vez que eu sonhei com ele estava parado varrendo a rua, aqui no centro da cidade, da onde eu moro, da nossa cidade. E ele não falava nada comigo, ele só me olhava e ria. E eu conversava com ele, ele não respondia, só sorria. Sorria e varria a rua me olhando. Eu não sei, já 3 vezes eu sonhei com ele, eu fiquei muito pensativa, não sei. Talvez porque a gente tinha uma afinidade muito grande, eu gostava muito dele, ele de mim. Eu sentia e sabia e ele falava sempre pra mim. Ele era uma pessoa transparente, ele falava o que sentia. Era uma pessoa de bom coração, apesar de ter seguido esse rumo na vida, né? Ele me admirava muito, ele sempre falava comigo que gostava do meu jeito, da minha personalidade. E que eu, além de ser uma pessoa bonita, era inteligente, educada, sabia conversar, não era baixa astral, não era vulgar. Ele me dizia tudo isso, que ele queria me seguir o exemplo de mim se ele virasse travesti, trans. Era uma pessoa adorável ele, muito brincalhão, comunicativo, se formou em professor e teve esse final, né, gente? Sempre vou guardar na minha lembrança a imagem dele como uma pessoa muito querida, né? Independente do rumo que ele tomou para a vida dele. Meus amores, esse foi meu relato com vocês. Sabe, gente, eu já passou muitas pessoas na minha vida, muitas pessoas. Pessoas que fizeram histórias e já não estão mais presentes, já faleceram. Outras que não estão mais, né, que viajaram, estão em outros países. Outras que já não tenho mais contato nenhum, que eu perdi o contato. Mas enfim, gente, eu conheci milhões de pessoas. Muita gente eu conheci aqui nos meus anos de vida. E esse daí foi um que marcou a minha vida, foi um dos meus amigos queridos do mundo gay, né? Não tenho nada para dizer, nada, nem o mínimo sequer eu não tenho para dizer dele. E não é porque ele morreu não, tá, gente? Não é porque eu vejo que tem pessoas que jogam flores em pessoa porque a pessoa morreu e às vezes a pessoa não era uma pessoa boa. No caso dele não era, ele era uma pessoa ingênua, né? Apesar da idade que tinha, mas era assim, uma pessoa inconsequente. E teve esse final tão triste, né? E é isso, meus amores. Muito triste essa história, entendeu? Muito triste. Eu gostava muito dele mesmo. Muito. A gente nessa vida tem que saber e aprender a viver, porque senão a gente dança, né? Bom, meus amores, curtam meu canal. Se inscrevam, quem não se inscreveu ainda. Comentem e compartilhem. Tá, gente? Um beijo!